Sejam todos muito bem-vindos nesta noite fresquinha, agradável, para aqui nós congregarmos. O Espírito André Luiz relata que todas as noites, quando os nossos corpos repousam, ele ensaia para a morte, porque as nossas almas deixam a matéria e adentram ao mundo espiritual, para mais tarde retornar à matéria e continuar a jornada. O fenômeno conhecido como morte consiste no mesmo processo. O corpo permanece inerte, a alma deixa a matéria, todavia, para não mais retornar a ela. O que nós fazemos quando estamos fora do corpo? O que a humanidade faz quando o seu corpo está repousando e esta alma semi-liberta adentra ao mundo espiritual? Nesse caso, nós podemos realizar as mais variadas atividades. Depende da condição íntima de cada pessoa. Alguns vão viver no mundo espiritual as mesmas situações diárias com as quais têm afinidade. Se vive afim com situações deletérias, pouco recomendáveis, também será desta forma que ela passará a noite no mundo espiritual. Todavia, quando nós já temos bons princípios, quando nós já desejamos o bem, já vivenciamos o bem, já trabalhamos pelo bem, é em busca do bem e de melhores condições de praticá-lo e vivenciá-lo que nós partimos, deixando o corpo repousando nas nossas camas. Foi assim que o Espírito André Luiz ditou o livro No Mundo Maior, o quinto da série que começa com o nosso lar. E André Luiz relata que ele esteve num determinado local, no qual uma multidão para mais de 1.200 almas aguardavam para assistir uma palestra. Quem eram essas almas? De pessoas que naquela noite tinham deixado os seus corpos adormecidos nos seus lares e que foram para aquele lugar em busca de se instruírem, em busca de novas forças, em busca de novos mecanismos que pudessem usar quando a matéria retornasse para trabalhar pela instituição do bem. Naquela noite, os espíritos que ali estavam, cujos corpos tinham ficado adormecidos, eram de pessoas como nós, que mesmo numa noite de sábado, fria como essa, deixam os seus lares e buscam as instituições espíritas com a finalidade de aprenderem mais, com a finalidade de crescerem mais e com a finalidade de prestarem contas quanto ao dever que lhe compete em relação a Deus.
E o espírito que ia falar naquela noite chamava-se Eusébio. E o Eusébio começou a dizendo: quando vocês acordarem, vocês não se lembrarão do que eu estou lhes dizendo. Talvez nesse momento nós nos questionemos: se eu não vou me lembrar, por que então é importante que eu esteja lá para ouvir? É porque, apesar de não nos lembrarmos do que nós vivenciamos em espírito no mundo espiritual, no dia seguinte nós sempre guardaremos uma forte intuição do que foi dito, do que foi vivenciado, das orientações que nós recebemos, de forma que nenhum de nós, depois dessas visitas, poderá alegar ignorância. Sentiremos-nos premidos, impulsionados a fazer algo diferente. E Eusébio continuou referindo-se àquelas pessoas. Dizia ele: vocês que aqui estão vieram porque já cansaram-se da grosseria da existência na terra. E quem de nós não está cansado da grosseria da existência na terra? Cada dia que passa, as coisas parecem que ficam piores, graças à violência, os desentendimentos nos lares, nas instituições religiosas, na via pública é notável. Buscamos formas de sentirmos-nos mais seguros e não encontramos. No nosso grupo de estudos de hoje à tarde, vários deram seu testemunho. Relataram situações que vivenciaram em si mesmo ou nos outros, que deixaram claro o quanto a humanidade está perdida na sua trajetória. E aquelas pessoas que estavam no mundo espiritual também estavam, naquele momento, cansados da grosseria da existência na Terra. É bom que se diga que esse livro foi ditado por André Luiz há mais de 50 anos. E apesar disso, ele demonstra a cada ano que passa que é atemporal. Quanto mais o tempo passa, mais nós identificamos a realidade daquele discurso do Eusébio. Eles, assim como nós hoje, estamos sedentos de novidades. Nós precisamos de conforto. Nós precisamos de uma solução para esses torturantes enigmas que assolam a humanidade. O que fazer? Como mudar essa situação com a qual nós nos deparamos? Como nos precavermos? E mais do que isso, enquanto pessoas de bem, o que nós podemos fazer para minimizar esse quadro dantesco no qual a humanidade está se tornando? Todavia, quando Eusébio chamava a atenção para isto, ele deu uma advertência que serve também para todos nós nesse momento. Ele disse: somente a chama do próprio coração é capaz de iluminar esse mistério espiritual.
Se desejamos entender como contribuir para a minimização do quadro, precisamos, antes de mais nada, voltar os nossos olhos para nós mesmos. Analisarmos como anda o nosso coração. Se nós desejamos a iluminação do outro, precisamos nos perguntar se temos luz nos nossos próprios corações. Cada um de nós traz inato, já nasceu com você, a vontade de Deus para o cumprimento do dever que te compete. Essa vontade de Deus está em cada um de nós. Já nasceu conosco para o cumprimento da vontade de Deus, no dever que nos compete. Sabemos qual é esse dever? Temos consciência desse dever? Esse dever que Deus deixou inato em nós não diz respeito às nossas individualidades. Diz respeito ao bem-estar do coletivo. Diz respeito ao bem-estar da humanidade. Temos consciência desse nosso dever e estamos trabalhando para o cumprimento dele? À nossa frente, não tenham dúvidas, está o serviço. Olhe para o seu lado e você verá o serviço a ser feito. Na casa de oração, olhe para o lado lá no seu lar e você vai ver o serviço que precisa ser feito. Na figura do esposo, da esposa, do filho, da filha, do vizinho, do pai, da mãe, dos irmãos, da nora, do sogro, do genro, que talvez se apresenta enfermo do corpo, ou quem sabe da alma, mas é ele que traz estampado no rosto a afeição de letreiro luminoso na testa, o serviço que nós precisamos realizar. É o nosso dever, partindo da identificação do problema, para atacarmos e auxiliarmos a resolvê-lo. Cada dia que nasce traz consigo as especiais possibilidades para essa realização. Não é momento, portanto, para nos lamentarmos pelo tempo que já foi, pelo que já não fizemos, pelo tempo perdido, mas é o momento para o despertamento. É o momento para o entendimento de que urge atacarmos esse serviço. No palco do mundo, precisamos ter essa consciência. Todos nós somos os mesmos atores do passado. Quando Jesus Cristo foi alçado à cruz e teve os cravos infamantes trespassando seus pés e mãos, muito provavelmente, se não naquele cenário, estávamos também ali, contribuindo para que aquele quadro com o que a humanidade se deparasse acontecesse. Talvez figurássemos nas fileiras romanas, portando na cintura a espada que fazia justiça e que ceifava vidas. Talvez estivéssemos no comando dos soldados que conduziam os cristãos ao circo de Roma para pagarem pelo crime de seguirem a Jesus.
Talvez ainda fôssemos daqueles que ignorávamos a tábua dos 10 mandamentos recebidas por Moisés lá no alto do monte. E enquanto ele estava lá, muito provavelmente algum de nós foi daqueles que doou a peça de ouro para que fosse derretida e o infamante bezerro construído. Quem sabe não éramos, dentre todos os conquistadores que a história relata, lideranças, mas todos nós somos, no palco que o mundo representa, os mesmos atores do passado. O tempo passou, mas nós não passamos. Estamos, a cada reencarnação, voltando ao cenário do mundo para cometer os mesmos erros, se não as mesmas atrocidades, mas os mesmos equívocos na apreciação, finalmente, daquilo para o que Deus criou a cada um de nós. Eusébio, então, dizia naquele dia, para também soar nos nossos ouvidos na atualidade: na vida, cada milênio é um ato breve e cada século é um cenário veloz. Mudaram-se os cenários, mas a peça teatral é a mesma. Mudaram-se os milênios, mas os atores são os mesmos. Hoje, nós somos os mesmos que erravam há 100 anos, há 200, há 300, há 500, há 1000 anos. Podemos nos vangloriar de vivermos a idade das luzes, mas não tenham dúvidas que tateamos na idade das trevas. Se aprendemos na idade das trevas ou a idade média, não tenham dúvidas que também éramos nós a caminhar lá no primitivismo. E desde então, o que aprendemos? O quanto melhoramos? O quanto contribuímos ao longo desse tempo para a melhoria da humanidade? Ao longo desses milênios, comportamo-nos quais crianças despreocupadas, nos folguedos do dia a dia. Transformamos o planeta em um divertido parque de diversões e gozamos de todos os benefícios que ele pode nos proporcionar. Todavia, com isso, vamos a cada existência, a cada dia que passa, perdendo a grandiosa oportunidade da santificação das nossas almas. Nesse momento, milhões de almas buscam se emendar e se reajustar. Voltem agora os olhos da sua alma para fora desse espaço. 8 bilhões, em média, de pessoas na carne. E diz a espiritualidade que é maior o número daqueles que no momento estão fora da carne. Esses bilhões de almas buscam se emendar e se reajustar, mas outra proporção vive chorando, deplorando a própria derrota. Em qual dos grupos nós estamos? Em qual grupo você se encontra? No grupo daqueles que, dentre esses bilhões, buscam se emendar e se reajustar? Ou você está no grupo daqueles
que amarga e chora dia a dia a derrota, como consequência da falta de observação, as orientações que sempre advieram do mundo espiritual. Assim, vão se formando as multidões de indecisos, vão se formando as multidões daqueles que estão presas das ingratidões, vão se formando a multidão dos presos da dúvida, da fraqueza, da dissipação. A qual grupo nós pertencemos? Dos indecisos? Dos ingratos? Dos cheios de dúvida? Dos fracos? Então, todos nós, irmãos, somos viajantes, todos nós somos pássaros, mas cada um desses pássaros tem a asa quebrada. Todos nós somos pássaros de asa quebrada. E tentamos voar com essa asa quebrada. Toda ave que tenta voar com a asa quebrada, ela terá dificuldade para levantar voo. Ela vai cair, ela vai sucumbir, ela vai se ferir. E é isso o que tem acontecido conosco. Tentamos voar sem antes fortalecer, solidificar, restaurar as nossas asas. Faça a sua análise. Você já começou a curar a sua asa quebrada? Por que é tão difícil para a humanidade represar as paixões corrosivas? Por que é tão difícil? Porque nós resistimos tanto em represar as paixões corrosivas. Deixamos-nos arrastar por elas. E as paixões, nesse sentido, são piores do que soda, são piores do que a ferrugem no latão. Ela vai nos corroendo pouco a pouco, ela vai nos destruindo, ela vai minando as nossas melhores esperanças, as nossas melhores expectativas. Por que é tão difícil represar as paixões? Passar na motocicleta para que os outros possam ver e sintam-se ofendidos, porque eu sou melhor, mais poderoso, ninguém ousa falar comigo. Eu firo os seus tímpanos, porque eu tenho esse direito. E você não pode falar nada. O mundo é meu. O que a vida não me dá, eu tomo dela. Eu te afronto e você não pode fazer nada. Eu empino a motocicleta na frente do seu carro, porque eu amo motocicleta e você não pode falar nada. Eu entro na sua casa, eu roubo o que é seu. Eu entorpeço os meus sentidos e minha mãe, meu pai não pode falar nada. Eu mato seu filho, porque eu prefiro que você chore ao invés da minha mãe chorar. Eu não tenho sentimento, eu sou vazio, eu sou frio, eu sou mais gelado do que as noites mais geladas. O sentimento ainda não principiou a nascer dentro de mim. Por que é tão difícil represar essa paixão corrosiva que corrói a humanidade, que corrói as famílias, que corrói a sociedade? Porque é tão difícil represar as paixões que corrói as instituições religiosas, permitindo que pessoas em quem muitos depositam a esperança e a fé deixem-se levar pela paixão, depois lançando ao descrédito o nome da instituição,
ou refreando, quem sabe, no coração do outro a fé ainda bruxuleante. E os ímpetos da animalidade? Depois de tanto tempo, quando a era da espada e do duelo já passou, por que ainda alimentamos os ímpetos da animalidade? Por que muitas vezes no nosso dia a dia o nosso comportamento ainda assemelha-se ao dos nossos irmãos inferiores, os animais? Talvez pior, porque a animalidade eivada pela razão é pior do que a animalidade manifesta pelo instinto. O cachorro que morde depois de pisarem-lhe na cauda se defendeu por instinto. Quando nós mordemos com a palavra, com a arma, com a ofensa de qualquer maneira, agimos racionalmente, sabemos o que estamos fazendo. A animalidade manifesta com racionalidade é pior do que a animalidade manifesta pelo instinto. Quanto mais instintivos, mais próximos da animalidade estamos. Por que é tão difícil conter os ímpetos da animalidade que graça em nossos interiores? Então, sempre, há séculos, há milênios, convivemos com o dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do instinto bestial. Ainda não aprendemos a discernir o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Se perguntamos qual é a diferença da luz e do escuro, talvez saibamos, porque a ciência explica. Mas o que é certo e o que é errado? O que é bem e o que é mal? O espírita se apressa em responder que o bem é a ausência do mal, ou o mal é a ausência do bem, assim como a luz é a ausência do escuro. Mas em que consiste? Na prática, o que é vivenciar o bem e o mal? Do ponto de vista ético cristão, quantas vezes praticamos o mal pensando que é um bem? Ou praticamos o bem pensando que é o mal? Então nós convivemos com esse dualismo: luz, treva, compaixão, perversidade, inteligência, impulso bestial. Ao invés de sermos servos leais do Senhor, nós temos sido soldados do exército da ilusão. Quando olhamos para além das paredes desse quartel de amor, nós encontramos um exército da ilusão. Cada um vivenciando a sua ilusão. Cada um contribuindo para que o outro se arroje nesse mundo de ilusão. O que é real? Quando é que nós deixaremos de fazer parte desse exército da ilusão? O exército da ilusão é formado pelas pessoas que vivem distanciados das verdadeiras razões para as quais fomos colocados aqui nesse mundo. Assemelhamos-nos tal qual a criança ou adolescente que é enviado para a escola para conversar, para pendurar o tênis no ventilador, para cutucar o colega, para empurrar a cadeira, para brigar com o professor, para não voltar depois do recreio, menos para estudar. No mundo,
comparativamente, é o que nós fazemos. Tudo, 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 menos aquilo que fomos enviados aqui para fazer. Que é trabalhar pela nossa reforma interior, que é tornarmos-nos pessoas melhores, que é crescermos enquanto espíritos. É assim então que na calada da noite, quando os nossos corpos adormecidos permanecem em nossos quartos, nossas almas alçam voo e sequiosas de novidades, de luzes diferentes, de uma orientação, de algo que sustente-nos nessa existência, que nos faça entender o que é preciso fazer pela nossa mudança e para ajudarmos o outro a mudar, é que vamos parar em lugares como esse que André Luiz cita. E lá, nós, nesse mundo espiritual, vamos ouvir. E no dia seguinte despertamos com um quê diferente, uma vontade de sermos diferentes. Fazemos uma oração mais sentida, o coração bate mais acelerado. Há um desejo de trabalharmos mais pela nossa espiritualização. Há um desejo, finalmente, de fazermos alguma coisa que contribui para que esse quadro com o que nós nos deparamos mude. E saímos de casa. Na primeira esquina, deparamos-nos com um trânsito infernal, buzinas, pessoas nervosas, outras arrogantes. Chegamos no trabalho, problemas, dívidas, companheiros incompreensíveis, patrões difíceis. Levamos os filhos na escola, reclamações dos professores quanto ao comportamento dele. Voltamos para casa, problemas na convivência familiar. E o dia não chegou na sua metade. E toda aquela predisposição caiu no esquecimento. Tudo aquilo que nós ouvimos, toda aquela injeção de ânimo que alguém deu em nós durante aquela noite, cai no esquecimento. E mais uma vez passa um dia, passa 2, passa um mês, passa mais um ano, passa mais uma década, passa mais um século, passam-se os milênios. E 2022 anos depois, aqueles que estiveram com o maior dos maiores, com Jesus Cristo, ainda hoje não aprenderam a sua lição. Não fazemos ao outro apenas o que gostaria que nos fosse feito. Não entendemos ainda que ele nos orientou que a fé remove montanhas. E vivemos nos afogando nas nossas próprias lágrimas de incompreensão. Afogamos-nos nas lágrimas da amargura. Deixamos as pálpebras caírem, esquecidos de que o Divino Senhor falou que os pássaros não plantam, mas não passam fome, ou que as flores não semeiam e vestem-se mais lindamente do que o próprio rei Salomão. Porque esquecemos-nos dos ensinamentos dele, apesar de todos os dias alguns terem o trabalho de abrir a sua Bíblia e relembrar esses ensinamentos. Então, vamos somando ao exército da ilusão, o mundo falso. Vamos fazendo parte do mundo irreal, do mundo ilusório,
do mundo distante do que nós deveríamos construir. E assim a humanidade vai caminhando. Vamos construindo no mundo ilusório necessidades também ilusórias. Todos os dias choramos por aquilo que não conquistamos, sem nos preocuparmos se o que desejaríamos ter era efetivamente aquilo de que nós precisamos. E vamos contraindo débitos, e vamos nos escravizando aos débitos que contraímos, e vamos nos escravizando aos tristes resultados das nossas obras. Todas as vezes que construímos uma obra, no final precisamos estar satisfeitos com seu resultado. Na obra divina, a cada um vai ser dado tanto quanto ela for boa. Mas as obras que temos construído têm servido apenas para que nela nós nos afoguemos assim a cada dia. Avultam por conta disso a loucura. Se generaliza a desarmonia mental. A mente do homem naufraga. Ampliam-se as fugas espetaculares e desesperadoras para as drogas, para a bebida. Cada vez bebe-se mais alcoólicos. No diminutivo, a cervejinha, a pinguinha, o esquinho, o não sei o que, inho, para minimizar o peso da consciência, está em primeiro lugar nas diversões que entorpecem os sentidos. São fugas. O cigarrinho para acalmar. São fugas desesperadoras da mente do homem que está naufragando. Nós desenvolvemos o nosso cérebro. A ciência avançou. Estivemos recentemente ainda não totalmente dominado, às voltas com uma pandemia. No passado tiveram outras. Com o passar do tempo, cérebros privilegiados criaram vacinas e os problemas foram resolvidos. A pandemia do coronavírus está sob controle, porque num lapso de tempo mais ou menos curto, construiu-se a vacina, está aí a varíola do macaco. Mas em breve ela também estará dominada e quantas outras pestes surgirem. O homem tem cérebro suficientemente desenvolvido para dominar, mas o coração permanece imaturo. Quando é que vamos desenvolver como o cérebro também os nossos corações? Quando é que alguém vai criar a vacina? E qual é ela que cura as pestes que assolam o coração, os sentimentos? Quem é que vai fazer uma campanha para tomarmos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta doses infindáveis de amor? Aonde vai ser o postinho que vai distribuir amor? Para a gente se vacinar contra a doença do coração imaturo. As disputas, os duelos, as ambições inferiores, tudo isso é consequência da alienação mental. A alienação mental prejudica o corpo de carne prejudicado prejudica o corpo espiritual. O corpo espiritual prejudicado vai dando origem a corpos, a cada reencarnação, mais frágeis, mais adoentados, com mais problemas. E aí começam a surgir ao longo do tempo as distonias mentais de toda ordem. E o pai, a mãe, de olhar assustado diante daquele filhinho recém-chegado à terra, com um diagnóstico na mão,
E esse diagnóstico assustador, o problema é A, B, C ou D. E esse pai e essa mãe se perguntam por quê? Por que, meu Deus? Por que eu? Por que o Senhor me deu tamanha provação, Pai? O que eu faço agora? Como que eu vou cuidar desse filho? Desta filha? Eu queria meu filho e minha filha perfeita. Quem não sonha com seu filho e a sua filha perfeita? Mas é por causa dessa história. É um problema que foi construído ao longo do tempo. Nas distonias, nos corações infantis, nos corações não afeitos a amar, nos abusos da mente, nos abusos da intelectualidade, nos ataques à matéria que passou para o corpo espiritual que gerou um corpo enfermiço. Como resgate, é a expiação. A terra é um mundo de prova e de expiação. Não se assustem, portanto, se a cada dia chegarem novas pessoas nesta terra portando N problemas. É a função desse mundo, é a função desse planeta. Pais que se veem às voltas com filhos nesta condição, não se coloquem na posição de vítimas. Todos nós neste mundo somos algozes. Se somos vítimas, é de nós mesmos, da nossa própria incoerência, da nossa própria incúria, da nossa própria não observação ao nosso dever enquanto cristãos e filhos de Deus. Atribuímos às religiões a função de salvar. Não. Religião não tem a exclusividade da salvação. Salvar é ministério comum a todos nós. Eu me salvo, e se der, te ajuda você a se salvar. Você se salva, se der, me ajude a me salvar. Não é a religião, não é estar aqui ou na igreja A, B ou C. Então, o que nós precisamos é trabalhar uns pela salvação dos outros. E lá naquele encontro, retratado por André Luiz, no mundo espiritual, Eusébio, o mentor, dizia para aquelas pessoas: se vocês vieram aqui buscar orientação para o trabalho sublime do Espírito, se você veio aqui buscar meios de trabalhar lá na terra, não se esqueça da sua própria luz. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Não confie a luz do seu caminho a outra pessoa. Archote, pedaço de madeira, fogo na ponta, uma tocha que você anda iluminando o caminho. Ninguém vai te dar essa tocha. É você que tem que acendê-la. Sou eu que tenho que acender a minha. Então não adianta a gente viver com os olhos súplices para o céu, pedindo a Deus que faça por nós o que nos compete. Não adianta buscarmos a casa de oração, seja ela de que natureza for, esperando que a espiritualidade acenda para nós a nossa luz. Isso é trabalho nosso, é responsabilidade pessoal, isso é intransferível. É por isso que milhares de pessoas vão vivendo. E aí finalmente chega o momento da desencarnação. Quando essa hora da desencarnação chega, essa pessoa passa a viver uma noite mais longa do que aquela que nós temos todos os dias. Do que aquela que nós temos todos os dias e nas quais ouvimos tanto dos amigos espirituais e não prestamos atenção. A noite vai ser mais longa para muitos quando desencarnarem.
mas densa, farta de angústia e de pavor. Mas esses serão os displicentes, os recalcitrantes. Estes serão aqueles que esquivaram-se às oportunidades de acender a própria lâmpada. Não é o nosso caso. Fiquemos felizes. Nós não somos displicentes, não somos recalcitrantes, nós não perdemos a oportunidade de acender a nossa luz. Pelo menos é assim que precisa ser. Mas há quem elegeu o gozo corporal como supremo objetivo da sua estadia na Terra. Quem elegeu o gozo supremo do corpo para a sua estadia na Terra, para esses a noite será mais longa. Então, nesse momento desta fala, você está se sentindo seduzido pela claridade que vem do mundo espiritual superior? Você está se sentindo assim? Você está nesse momento se perguntando o que você fez do seu tempo? O que você fez das primeiras noções de amor universal que você recebeu na vida? Você deseja a graça da sementeira e da cooperação do porvir? Você quer trabalhar? Você quer que a espiritualidade fala, vamos meu filho, te pegue pela mão e te dê a oportunidade, olha, o campo está aqui, aqui está a semente, plante. Mas só plante, porque quem vai colher é Deus. O nosso papel é plantar. Você tem em mira ser coadjuvante no papel do Senhor em termos de elevação das pessoas encarnadas na Terra? Se você tem tudo isso, a sua intenção é nobre. Quem tem essas intenções, ela é nobre. Entretanto, o mundo espiritual inferior está repleto de pessoas de intenções nobres. Os umbrais têm padres, pastores, presidentes de centro espírita, médiuns, todas pessoas de grande boa vontade, mas eles tiveram um problema. Eles se esqueceram de se integrar no dever de cada dia. Não é a posição, não é a instituição, não é o falar, é o cumprimento do dever de cada dia, de cada minuto, de cada hora. Ninguém progride no século se não atende à obrigação de cada hora. Nenhuma montanha se faz se não for grão após grão. Ninguém progride ao longo do século se não cumprir o dever a cada minuto. Então nós precisamos iluminarmos-nos para que nós sejamos iluminados pela claridade que vem de Deus. Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abstermos-nos do letal licor do personalismo aviltante. Disse Eusébio: a porta divina não se abre a espíritos que se não divisinaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. É só a cooperação de Deus que vai fazer com que as portas do mundo espiritual se abram para nós. Então não podemos reclamar ingresso em mundos mais felizes. Quem não os quer? Quem não quer ir depois da terra para um mundo onde o amor e a paz imperam, onde a fraternidade é a nota, aonde o bem, enfim, é o que se sobressai? Quem não deseja?
Mas antes de ir para esses mundos, nós precisamos melhorar o nosso. Se nós não melhorarmos o nosso mundo, não teremos direito a outro. Não bastará em nossas realizações a crença. É indispensável transformarmos-nos e elevarmos com sabedoria divina. Não fugir dos obstáculos. Precisamos vencê-los utilizando a vontade e a perseverança. Quantas vezes, no movimento espírita, deparamos-nos com pessoas que fogem ao primeiro obstáculo, à primeira dificuldade, seja ela de que natureza for, fogem por causa das simpatias ou das antipatias, fogem por causa da sobrecarga de trabalho, fogem porque acham que tudo vem para sobre os seus ombros, fogem porque pensam que ninguém mais faz, só ele ou só ela. Fogem por causa dos obstáculos familiares, porque meu marido não quer, minha esposa não gosta. Foge porque eu estou com dor de cabeça. Foge porque eu não estou bem financeiramente. Fogem porque. Obstáculos foram feitos para serem vencidos, utilizando a vontade e a perseverança. Atendei, portanto, às exigências de cada dia, fazendo com alegria as mínimas tarefas. Porque há aqueles que, eu vou lá para fazer isso, só me chama para distribuir água na porta. Se é para lavar os banheiros, me chama, mas se é para dar uma palestra, eu não posso ir. É nas mínimas tarefas que nós precisamos atender às exigências do Senhor com alegria. Colocarmos alegria em tudo que nós fazemos. E não fazermos como se fosse uma obrigação, como se fôssemos missionários, como se estivéssemos fazendo um grande favor a Deus, a espiritualidade que não precisa de nós é que precisamos deles. Não reclamar esperando que Anália Franco desça até nós, não é mentora da casa? Então por que permite que as coisas estão assim? Filho, suba você até ela, não espere que ela venha até você. Se fosse para a espiritualidade vir até nós, Jesus Cristo, consoante algumas crenças, já teria voltado no seu cavalo alado e pairado nas nuvens para resgatar os salvos. É nós que temos que ir até Ele, através das nossas transformações. Não queira ser anjo antes de ser uma criatura ponderada. Então, concluiu o nosso amigo Eusébio, quando vocês voltarem para a carne, eu sei que vocês não vão se lembrar, mas vocês vão guardar uma intuição tão forte que o seu coração vai queimar de vontade. A sua mente vai fervilhar de perguntas. Deixe de lado a empáfia, a pretensão. Deixe de lado a vaidade. Deixe de lado o orgulho. E olhe para fora de você, partindo de você próprio, e abrace a causa. Quando Jesus, consoante João 14, disse que iria, mas enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos faria relembrar tudo aquilo que ele tinha dito e que nos diria muito mais, sem querer puxar a sardinha. Não importa se o Consolador é a igreja ABC ou é a doutrina espírita, o Consolador é o Cristo, que vem com novas propostas de trabalho. Então vamos olhar para esse Consolador e perguntarmos
O que eu posso fazer por mim e pelo próximo? Vamos nos questionar o que eu tenho feito da minha vida até aqui. E nós, frequentadores, visitantes, trabalhadores da Casa de Oração Anália Franco, também se questione. O que mais você pode fazer através dessa instituição para aqueles que esperam o nosso concurso? O que mais você pode fazer através dessa instituição para a sua própria edificação interior? E eu tenho certeza que depois daquela noite memorável, em que aqueles trabalhadores espíritas ou não espíritas estiveram com Eusébio, transformaram-se, tornaram-se pessoas diferentes, porque é impossível em um coração cuja terra é fértil, uma semente de tamanha fertilidade não germinar e não render muitos frutos. Isso só não acontecerá no terreno consoante a parábola do Cristo, ainda pedregoso, cheio de espinhos ou de aves, que não permite a semente alcance o solo. Eu quero convidá-los nesse momento à oração.